mais um tema da série Reflexões e Exortações. Hoje já o programa número 22 dessa série. Procuraremos então meditar, pensar, analisar, detalhar assuntos relacionados aos personagens e acontecimentos bíblicos. Que o nosso Deus possa permitir que por meio das Escrituras nós venhamos assim sermos advertidos, chamados a atenção, avisados, aconselhados, encorajados e estimulados no sentido de buscarmos reformar, melhorar nossos costumes, atos e opiniões. O irmão Paulo escreveu: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos capítulo 15, verso 4. Vamos ao resumo do programa número 20. No programa número 20, o nosso tema foi Corpo de Cristo, Igreja de Deus. Iniciamos com 1 Coríntios 12:12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. E Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Procuramos deixar claro, a Igreja de Deus bíblica não é uma organização, ou templos, paredes, mas sim um organismo vivo, o corpo de Cristo. Deixamos claro em 1 Coríntios capítulo 12, verso 27, que somos os membros do corpo de Cristo, a Igreja de Deus. Apresentamos as palavras do irmão Paulo em Romanos capítulo 12, verso 5, afirmando que formamos um só corpo. Ficou claro, homens e mulheres se tornam membros do corpo, a Igreja de Deus, mediante sua entrada em Cristo. Gálatas capítulo 3, dos versos 26 ao 28. As palavras do irmão Pedro em Atos capítulo 2, versos 38 a 41, mostra que somos agregados ao corpo de Cristo no momento do batismo. Trouxemos Efésios capítulo 1, verso 10, onde está claro o propósito de Deus em congregar em Cristo todas as coisas. Apresentamos o significado de congregar. O que é congregar? Fazer ficar, ou ficar junto, juntar-se, reunir-se, convocar-se, unir-se intimamente, juntar-se, ligar-se, misturar-se. Para uma melhor compreensão, apresentamos 18 sinônimos de congregar. Apresentamos João 10,16, onde o nosso Senhor Jesus fala de agregar outras ovelhas. Destacamos as palavras de Caifás em João, no seu capítulo 11, versos 50 ao 52, quando profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Frisamos 1 Coríntios capítulo 1, dos versos 11 ao 13 e 1 Coríntios 3, do 1 ao 11, onde o irmão Paulo deixa claro que existem pessoas carnais que dividem o corpo de Cristo. Destacamos Colossenses capítulo 2, dos versos 18 ao 19, onde o irmão Paulo fala de homens que ocupam o lugar de Cristo, o cabeça, e dominam os crentes, impedindo o trabalho do corpo. Ficou claro em Romanos capítulo 12, verso 5. Nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Frisamos Efésios capítulo 4, dos versos 15 a 16, onde está claro: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação
em amor. E na sequência, destacamos em Efésios capítulo 4, dos versos 1 ao 10. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ficou claro em Efésios capítulo 1, verso 11, Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Trouxemos João capítulo 15, dos versos 1 ao 6, onde ficou claro que, se não estivermos em Cristo, morreremos. Destacamos dos textos de 1 Coríntios capítulo 12, do verso 12 ao 27. Assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Há muitos membros, mas um corpo, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Frisamos em Efésios capítulo 5, dos versos 23 ao 32, ficando claro que Cristo é a cabeça da igreja, seu corpo. Somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Trouxemos Romanos capítulo 12, dos versos 4 ao 19, destacando, porque assim, como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Finalizamos com Colossenses capítulo 3, do 8 ao 15, e destacamos: Reverti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, ou seja, de profunda misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Amém. No programa passado, o programa número 21, abrimos o tema Corpo de Cristo, Igreja de Deus, para a interação com os ouvintes. Foi um programa muito interessante. Se você não ouviu esse programa, é só solicitar, pedir para nós o áudio que nós encaminharemos para você. Hoje traremos o programa número 22, Bênçãos em Cristo. Efésios 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Louvado seja Deus! Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A bênção está em Cristo. Estar em Cristo. Nós já abordamos no programa passado e em outros programas como é estar em Cristo. Estar em Cristo não é levantar a mão. Eu aceitei Jesus. Não é isso não. Estar em Cristo, conforme o que o nosso irmão João registrou, João 1, verso 12 e 13. Estar em Cristo é fazer parte da sua natureza, é ser batizado em nome dele, é nascer de novo por meio da água, que é o batismo, e do Espírito. Isso é estar em Cristo. E isso é em nome de Jesus. Nós não estamos aqui para ofender a fé de ninguém, mas é uma responsabilidade nossa falar isso para você. Há bênçãos espirituais em Cristo, em Cristo. Eu louvo a Deus, cooperador Giliardi, pela vida do irmão Paulo, pois ele consegue passar para nós com muita clareza o Evangelho de Cristo. Ouça as palavras do irmão Paulo. Olha o que o irmão Paulo disse. Eu bem sei que, indo ter convosco,
chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Romanos 15, verso 29. Chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E não podia ser diferente. Não podia ser diferente. Ouça de quem o irmão Paulo aprendeu esse Evangelho. De quem ele aprendeu? O irmão Paulo disse, mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não é segundo os homens. Porque não o recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, verso 11 e 12. Por isso o irmão Paulo tinha essa clareza em falar desse Evangelho, falar dos benefícios cooperador, das bênçãos recebidas de Deus por meio de Cristo, por meio deste Evangelho. Amém. Hoje nós vemos que as pessoas materializam muito e perdem o sentido espiritual das coisas. O irmão Paulo deixa claro. Olha o que o irmão Paulo deixa claro. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Então nós, como membros do corpo de Cristo, devemos manifestar o poder de Deus, devemos deixar o poder de Deus ser manifestado em nós. E o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no Evangelho. Tem pessoas que dizem, eu creio em Cristo, mas quando nós vamos ver, vive um Evangelho totalmente diferente do Evangelho de Cristo. E aí esse Evangelho, o cooperador Giliardi, não vai trazer a justiça de Deus, vai? Que é de fé em fé. Se não for o Evangelho de Cristo. Porque é o Evangelho de Cristo que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu fico espantado. Tem pessoas que dizem assim, eu creio em Jesus. Quando a gente pergunta, você foi batizado de que jeito? Ele diz, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que você não foi batizado em nome de Jesus? Ah, porque na minha igreja batiza desse jeito. E o Evangelho de Cristo ensina o batismo de que jeito? O irmão Paulo, que recebeu o Evangelho por revelação de Jesus Cristo, batizou de que jeito? Foi batizado de que jeito? Lembram? Bênçãos, Deus derramou bênçãos para nós em Cristo. O irmão Paulo tinha uma compreensão espiritual do Evangelho tão grande mesmo, que chegou a dizer, olha o que ele chegou a dizer, embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. 1 Coríntios 4, verso 15. Gerado por meio do Evangelho. É a nova criação. É o novo Adão. Gerando pessoas. É o novo Adão em Cristo. O segundo Adão. O irmão Paulo diz, gerei. Eu mesmo os gerei. Por meio do Evangelho. 1 Coríntios 4, 15. O irmão Paulo citou a Abraão como o primeiro a ouvir as bênçãos advindas por meio do Evangelho de Cristo. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Gálatas, capítulo 3, verso 8. Louvado seja Deus. Ouça o irmão Pedro referindo bênçãos anunciadas a Abraão. Vamos ouvir o irmão Pedro. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência, na descendência de Abraão, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus. Primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das suas maldades. Atos capítulo 3, verso 25 e 26. Na tua descendência. Aí as pessoas dizem, é nos judeus, na tua descendência. Aí os grupos messiânicos dizem, é nos judeus, não quero criticar ninguém. Não é nos judeus, não, é no judeu.
em Cristo, na tua descendência. Em Cristo serão benditas todas as famílias da terra. E Deus ressuscitou Jesus. Ouça as palavras do irmão Paulo a esse respeito. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Gálatas 3, verso 14. Que palavras maravilhosas. Quantos milhares estão perdendo as bênçãos, esta bênção, essas promessas. Estão perdendo, por quê? Porque vivem um dogmatismo, vivem mais para servir aos homens, mais para servir às organizações religiosas, aos grupos religiosos montados por aí, do que servir a Deus. Porque não mudam a sua fé, ainda que a palavra fale com ele, e ele perceba que está errado, mas ele não muda. Ouve a palavra, mas não muda. Não querem ser batizados em nome de Jesus. Preferem fazer parte de organizações dos homens, grupos religiosos montados por aí, do que do corpo de Cristo. Para não tomarmos muito tempo, vamos a um texto que resume muito bem as bênçãos recebidas por nós em Cristo. Vamos a esse texto. Efésios capítulo 1, dos versos 3 ao 14. Nós vamos ler na Nova Versão Internacional, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como os filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério, o segredo da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir, de fazer ficar reunido, agregar-se, agrupar-se, reunir-se, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, fomos também escolhidos, feito herança, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, louvado seja Deus, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Efésios 1, do 3 ao 14. Louvado seja Deus por este texto maravilhoso, que com certeza resume muito bem as bênçãos recebidas por meio de Cristo. Vamos frisar as bênçãos apresentadas no texto que nós lemos. Efésios 1, verso 4. Ser escolhido para estar na presença de Deus não é uma grande bênção? Deus nos escolheu nele, em Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Lembra que Adão fugiu? Adão correu da presença de Deus. E por meio de Jesus nós nos achegamos, nós somos escolhidos para estar na presença de Deus. Uma outra bênção, ser filho por adoção. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade.
Nós fomos adotados, Efésios 1, verso 5. Ser filhos de Deus por adoção. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, versos 16 e 18. Que bênçãos maravilhosas! E Jesus disse, confirmando as palavras de Deus, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles como tens amado a mim. João 17, verso 22 e 23, palavras do nosso Senhor Jesus. Filhos por adoção. Outra bênção maravilhosa que nós temos no texto é ser perdoado. Ser perdoado. Termos a graça de Deus derramada em nós. Efésios 1 e 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. Nele, Jesus, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Efésios 1, verso 7. E o irmão Paulo escreveu ainda, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nosso irmão Paulo escreve em Efésios capítulo 2, verso 4 ao 6. Estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, Ele nos vivificou, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Não há vida fora de Cristo. E por que não ser batizado em nome de Jesus? E nos ressuscitou. E nos ressuscitou com Ele. Estávamos mortos, mas Ele nos ressuscitou. Colossenses 2, verso 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, com Jesus, perdoando-vos todas as ofensas. Há perdão de pecado, cooperador Giliardi, se não for por meio do nome de Jesus? De maneira nenhuma. Atos 4 e 12 dizem, nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Está escrito que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Invocar o nome de Jesus que ora? Para expulsar um demônio? Para repreender uma enfermidade? Para pedir bênçãos? Todo mundo invoca, mas para batismo não. Por que as pessoas não invocam o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para expulsar um demônio? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, derrama bênção na minha família. Por que as pessoas não oram assim? Por que eles oram em nome de Jesus? Mas quando chega na hora do batismo, é diferente. Eu não quero ofender sua fé aqui. Só estou dizendo que Deus deu a nós bênçãos espirituais por meio de Cristo. Ouça o que o Senhor Jesus ensina a esse respeito. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. João capítulo 5, verso 21 ao 25. Jesus está falando da ressurreição aqui do último dia? Não. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. É a ressurreição espiritual, a qual o irmão Paulo fala muito. Na verdade vos digo, Jesus diz, que quem ouve a minha palavra, ouve a palavra dele,
e crer naquele que me enviou tem a vida eterna. E passou da morte para a vida. Que bênção! Existe bênção maior do que essa? Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. É nesse sentido que o Evangelho foi pregado até aos mortos. Aí as pessoas ficam pensando que o Evangelho foi pregado lá no inferno, aonde os demônios estão, aonde os mortos estão. Que brincadeira é essa? O profeta Isaías diz: aqueles que estavam à sombra da morte viram uma grande luz, falando do Evangelho trazido pelo nosso Senhor Jesus. Infelizmente, a cristandade, eles tendem a ler o Evangelho na ótica do platonismo, da filosofia dos homens. Mas vamos ainda frisar outras bênçãos em Cristo. Muitas bênçãos nós temos. Conhecer o mistério, o segredo de Deus. Deus fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. E esse é o plano: unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Efésios 1, verso 9 e 10, na Nova Versão Internacional. Amém. Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, Jesus disse. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, verso 25 ao 27. Ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, revelaste aos pequeninos. Nós conhecemos os mistérios, os segredos de Deus. Hoje a cristandade faz uma confusão com as profecias bíblicas, estão esperando o anticristo para o futuro, estão esperando aí tantas coisas que já aconteceram. Na sequência nós temos Mateus 11, verso 28 ao 30, onde o Senhor Jesus faz um convite. Olha o convite que o Senhor faz a você: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, verso 25 ao 30, é a sequência de Mateus 25 e 27. O convite de Jesus está sendo feito a você: vá a Cristo. Mas eu vou a Cristo, que jeito? Eu fui lá na igreja e pediram para mim se eu queria aceitar Jesus, eu levantei as mãos e fui lá e aceitei Jesus, depois foi ao batismo e foi batizado em nome de ninguém. Eu não estou querendo ofender a fé de ninguém, mas eu estou trazendo aqui que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Vamos ainda frisar mais bênçãos em Cristo. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nesse sentido, cooperador Giliardo, o irmão Tiago escreveu em Tiago 1, verso 17 e 18, toda a boa dádiva e todo dom perfeito, dom é bênção, dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas, para que fôssemos como as primeiras criaturas. As primeiras criaturas não é mais Adão e Eva, mas são aqueles que são criados em Cristo Jesus. É isso? Em Cristo Jesus. Qual é uma das bênçãos que nós temos? É ter a garantia da herança, cooperador Giliardi. Nele e em Jesus, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Efésios capítulo 1, verso 11.
Ouça as palavras do Senhor Jesus ao irmão Paulo, falando do chamado do nosso irmão, revelando os meios pelos quais recebemos a herança. Jesus disse para o irmão Paulo, dando a ele uma missão, para lhes abrir os olhos das pessoas, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus. O poder manifestado nos homens tem que ser de Deus e não de Satanás. Do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos 26, verso 18. Ter a garantia dessa herança. Herança entre os que são santificados pela fé em mim. Agora, pois irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele, Deus, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Atos 20, olha que palavras lindas em Gálatas 3, verso 27 ao 29. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas capítulo 3, dos versos 27 ao 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Me perdoe, eu não quero ofender ninguém. Mas qual é a herança que os crentes esperam hoje, cooperador Giliardi? Subir aos céus. É isso, morar junto de Deus. E qual foi a promessa que Deus fez a Abraão em Romanos 4, verso 12 e 13? Que ele seria herdeiro do mundo, não é? Do mundo, isso. Porque Deus não criou o mundo para o mal, mas os crentes querem ir para os céus. Que evangelho estranho, não é não? Infelizmente. É muito triste isso, mas essa é a verdade. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Eu não guardo os 10 mandamentos, eu não guardo porque Jesus aboliu a lei, porque isso é para os judeus. Descendente de Abraão, ninguém quer ser. Moisés escreveu os 10 mandamentos. Então onde está escrito? No evangelho que você aprendeu que Moisés escreveu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram abolidos. Foi abolido os 10 mandamentos ou só o sábado? E aí? Difícil. Eu não estou ofendendo a fé, eu estou dizendo que as pessoas estão perdendo as bênçãos. E ninguém guarda os mandamentos porque guarda porque está em Cristo, porque é participante da natureza de Cristo, porque tem o Espírito Santo, porque ter o Espírito Santo é mais uma bênção, ser selado pelo Espírito Santo. É uma bênção em quem também vós estáis em Jesus no seu corpo, a igreja de Deus, depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, é a garantia da vossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Efésios 1, verso 13 e 14. Eu tenho o Espírito Santo e não consegue guardar os mandamentos de Deus. Eu tenho o Espírito Santo e não consegue entender os mistérios de Deus. Eu tenho o Espírito Santo e não consegue fazer muitas coisas. Está meio difícil. Ouça o que o nosso Senhor Jesus disse. Quem crê em mim, como diz a Escritura, quem crer em mim, repito, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Crescem como? Como diz as Escrituras. João 7, verso 38 e 39. Crer como diz a Escritura. Eu creio que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. A Escritura fala isso? Não, mas os crentes creem. Ser selado pelo Espírito Santo é uma das bênçãos em quem também vós estáis, em Jesus, no seu corpo, na igreja de Deus, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Irmãos e irmãs em Cristo, todo o tesouro está em Cristo. Ouça a palavra do irmão Paulo. Pois quero que saibam
o quanto tenho trabalhado por vocês e pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me conhecem pessoalmente. Eu trabalho para que o coração deles se encham de coragem e eles sejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Eu digo isso, palavras do irmão Paulo, a vocês, para que não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. Colossenses 2, verso 1 ao 4, na nova tradução na linguagem de hoje. A maior bênção que Deus pode conceder ao pecador é fazê-lo como o seu filho Jesus. É, de fato, uma rica dádiva. Você já imaginou ser como Cristo? É experimentar o melhor. Alguém pode estar duvidando. Mas ouça as palavras do irmão Paulo. Ouça as palavras do irmão Paulo. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos capítulo 8, verso 29. Jesus, o primogênito entre muitos irmãos. Jesus, o primeiro Filho de Deus. E depois nós. Você viu que é a nova criação? Bastante atenção ao que o irmão Paulo fala nesse sentido. Olha o que ele disse. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem, o homem natural, o homem descendente de Adão. Despistes do velho homem com seus feitos e vos vestiste do novo Jesus, do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem de Deus, que é aquele que o criou. Onde não há grego, no corpo de Cristo não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Colossenses 3, verso 9 ao 11. É, bem como o irmão Paulo escreveu em 2 Coríntios 3 e 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3, 18. Que palavras maravilhosas! E Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. João 15, verso 5. Está claro? Isso aí não está claro? Amém. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim. Vamos conferir? Sem Cristo, existe perdão de pecados? Não. Perdão dos pecados é através de Cristo. Vamos ler? Lucas, verso 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E em Atos, capítulo 4, verso 12. Em nenhum, repito, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. Olha só, não há nenhum outro, porque não há outro nome semelhante ao de Jesus Cristo, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 2,38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Sem mim nada podeis fazer. Justificação é através de Cristo também. Atos 13, 38 e 39. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados. Não pudestes ser justificados. Por ele é justificado todo aquele que crê. Tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele, por Jesus, é justificado todo aquele que crê. Aí, ó, a lei de Moisés não pode fazer nada, é claro. Que lei de Moisés está falando aqui? É os 10 mandamentos? Não, porque os 10 mandamentos não é para justificar ninguém.
Os 10 mandamentos é para mostrar o pecado, somente isso. Amém. Ou para mostrar que de fato você, de fato está correto. É um parâmetro de justiça, só, vamos assim. E essa justiça que vem por Cristo, porque nele manifesta a justiça de Deus, de fé em fé. Qual era a lei que justificava as pessoas na primeira aliança? Quando uma pessoa pecava contra algum dos mandamentos de Deus, conforme Levíticos 4, ela levava um cordeiro para o sacerdote e ali era sacrificado aquele cordeiro para a justificação dos seus pecados. Mas tudo que não podia ser justificado pela lei de Moisés, por ele foi justificado por Jesus. Não tem nada a ver com os 10 mandamentos aqui, porque os 10 mandamentos mostram o pecado e a pessoa depois tinha que oferecer uma oferta. Hoje nós enxergamos o pecado e nós vamos a Cristo Jesus e por ele nós recebemos a justificação através de Cristo. Reconciliação, sem mim nada podeis fazer, Jesus disse. Reconciliação é através de Cristo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1 e em Romanos 5:10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Sem mim nada podeis fazer, Jesus disse. Redenção, a redenção é através de Cristo. Redenção, resgate do gênero humano. Está vendo? Resgate, ele nos resgatou das mãos de Satanás. Redenção é através de Cristo. Resgate. Mateus 20:28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos, disse o nosso mestre. João capítulo 8, verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Romanos 6:22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Louvado seja Deus. Palavras maravilhosas. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O nosso Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade. O evangelho que você crê contém a verdade? Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus. Libertados do pecado. Os crentes nem sabem o que é pecado. O que é pecado? Pecado é não matar e não roubar. Até os crentes falam isso. Pecado é transgressão da lei. Mas a lei foi abolida. Está vendo como o evangelho que você está crendo é um evangelho todo torto? É um evangelho que não contém nem os principais elementos que te podem levar a um arrependimento. Sem mim nada podeis fazer. Santificação é através de Cristo também. Atos 26:18. Para lhes abrirem os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus. Converteres do poder de Satanás para Deus, para o poder de Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Santificados pela fé em mim, 1 Coríntios 1:2. Aos santificados em Cristo Jesus. Olha só. Chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Está vendo a invocação do nome de Jesus aí? Amém. Nós estamos pregando o evangelho. Talvez para você seja um evangelho diferente. Nós temos aqui em Bom Jesus da Lapa alguns irmãos que foram batizados e eles eram ouvintes do programa de rádio. Eles falam para a gente que quando eles ouviam a gente pregar, diziam assim, aquele pastor está louco, doido. Vimos eles voltarem, conversar e dizer, irmãos, quem estava perdido era a gente e não sabia. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem mim nada podeis fazer. Novidade de vida também é através de Cristo. Viver uma vida nova. João, capítulo 5, verso 40. Não quereis vir a mim para terdes vida. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus, estar em Cristo. Nós falamos de estar no corpo de Cristo, estar na igreja de Deus. Eu não quero fazer parte da igreja de Deus, eu não pertenço à igreja de Deus. Não. A igreja de Deus para você é uma parede, é um templo, então você está perdido, porque se você não fizer parte da igreja de Deus, você está perdido, porque a igreja de Deus é o corpo de Cristo. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. A adoção é através de Cristo. João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Efésios, capítulo 1, verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Glória a Deus, adoção é através de Cristo. Que interessante, João 1, verso 12, foi lido, e o verso 13. Mas a todos quanto o receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Está vendo? Eu creio no nome de Jesus, mas não quer ser batizado no nome de Jesus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Como Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Ele está falando do batismo. Em Cristo despimos do velho homem, Romanos 6, verso 6, sabendo isso que o nosso homem velho foi com ele crucificado, o homem velho morreu para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Efésios 4, 22, que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano. Colossenses 3, verso 9, não mintais uns aos outros, porque já despiste do velho homem com seus feitos. Despir do velho homem, despir do homem, descendente de Adão. Tornar agora descendente de quem? De Abraão. Se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão. Despojeis do velho homem. Já vos despiste do velho homem com seus feitos. Sem mim, Jesus disse, nada podeis fazer. Uma bênção que nós recebemos, tornamos nova criatura. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Gálatas 6, verso 15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura em Cristo. Efésios 2, verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Está vendo aqui o primogênito de toda a criação? Ele é o primeiro, Jesus. E nós somos irmãos com ele, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Percebeu? Efésios 4, verso 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Criado em verdadeira justiça, olha só, e santidade. Revistais do novo homem. Deixa o velho homem, o Adão, para lá. Revista do novo, que é de Cristo, segundo Adão. Colossenses 3, verso 10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, se renova, segundo a imagem daquele que o criou. Amém. Louvado seja Deus. Que textos maravilhosos que enchem o nosso coração de alegria. Sem mim nada podeis fazer. Somos ressuscitados em Cristo. Romanos capítulo 6, verso 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Está vendo aqui a importância do batismo? Tem pessoas que dizem, o batismo não é tão importante, não. É só um ato de testemunho, de fé para as pessoas. Você que diz isso. Mas o Evangelho de Cristo não ensina assim. Efésios 2, verso 1 e 6. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Quando o crente é batizado, ele é sepultado nas águas. Ele ressuscita para uma nova vida. Somos ensinados assim pelo irmão Paulo. Colossenses 2, verso 12 e 13, vai deixar claro isso. Sepultados com ele no batismo. Com ele. O batismo é em nome de Jesus? É em nome de Jesus, o Cristo, eu te batizo para a remissão dos seus pecados. Sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitado pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos dos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, com Cristo, perdoando-vos todas as ofensas. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Sem a invocação do nome de Jesus, não há perdão de pecados. Como o irmão João escreveu, filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os vossos pecados. 1 João 2, verso 12. Colossenses 3, verso 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. João 5, verso 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Louvado seja Deus. Sem mim nada podeis fazer. Gerados e nascidos de Deus. Gerados e nascidos de Deus. João capítulo 1, verso 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, da vontade de Deus. Louvado seja Deus. João 3, verso 3 ao 7. Diálogo de Jesus com Nicodemos. Jesus respondeu e disse a Nicodemos, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Está vendo como a gente gosta de complicar as coisas? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, é o batismo, né? E do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, que nasceu de Adão, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O irmão Tiago vai nesse mesmo sentido, Tiago 1,18, segundo a sua vontade, a vontade de Deus. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Deus está fazendo uma nova criação por meio de Cristo. Ele nos gerou por meio da palavra, da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Também o irmão Pedro fala assim, em 1 Pedro 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Olha, ele é Deus e Pai de Jesus. Mas a cristandade diz não, que ele é Deus também. Deus tem um Deus. Bendito Deus e Pai, é Deus e Pai de Jesus. Jesus tem um Deus, mas a Trindade não deixa você entender isso. Está vendo como o evangelho que você crê está difícil, não está não? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus dentre os mortos. Amém? Nos gerou de novo. 1 Pedro 1, verso 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Mais textos nesse sentido. 1 João 2,29. Se sabeis que ele é justo,
sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. É nascido dele. Em 1 João, capítulo 5, verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ungido, o enviado de Deus, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. 1 João, capítulo 5, verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo nós não temos vida. João 3, verso 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 5, verso 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, Jesus está falando, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que interessante, passou da morte para a vida. Que é interessante. Ah, se você não aceita Jesus, você vai ser condenado, você vai para o inferno. Ah, não tem nada disso não. Não é porque você deixa de aceitar Jesus que você vai ser condenado. Não é só isso, não. Você já foi condenado por Adão. O que Deus está fazendo agora é tirando você da condenação. Não é Deus que está te condenando, não. Quem condenou a humanidade foi Adão. Deus está te tirando da condenação. Deus está tirando da morte para a vida. Entendeu isso? Não, mas o evangelho platônico criou o inferno, criou uma alma imortal, criou um monte de coisa estranha ao evangelho. Traz bênçãos aos homens e mulheres. Não entrará em condenação, mas passou do estado de morto para vivo. Por isso Jesus disse, cooperador, quando alguém diz assim, Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro eu vou sepultar meu pai. Jesus disse, deixa os mortos sepultar os mortos. Mortos. João 6, verso 47, na verdade vos digo, Jesus disse, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. 1 João 3, verso 14, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. 1 João 5, verso 11 ao 13, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ah, eu aceitei Jesus, eu levantei a mão, mas não fui batizado em nome de Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a vós, que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Que o eterno Deus te abençoe. Finalizamos com as palavras do irmão Paulo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não me envergonho. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. Romanos 1, verso 16 e 17. Que o eterno Deus te abençoe, que você possa responder o apelo dele. Como Jesus disse, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, que você possa ir a Cristo. Que você deixe o dogmatismo de lado e dê importância à palavra, porque a verdade é quem liberta. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Andar por Jesus, seguir por Ele, não ter uma fé diferente da fé de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Eterno, soberano Pai, Deus de infinita e grande misericórdia, somos agradecidos, ó grande Deus, por Tua palavra, por Teu amor infinito, pelo plano do Senhor, revelado a nós de
criar todas as coisas por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, por meio do qual e por meio da tua palavra nós somos gerados de novo, nascemos de novo. O Senhor deu a oportunidade para nós começarmos uma nova vida. Somos gratos ao Senhor por tua palavra, pela manifestação do teu Espírito, ó Deus, nos corações de cada um, pela compreensão que o Senhor tem dado a nós. Louvamos ao Senhor pela vida de muitos dos nossos irmãos que deram as suas vidas para que esta palavra chegasse a nós como tem chegado. E nós cremos que o Evangelho é o poder do Senhor, ó Deus, para a salvação daquele que crê. Nós que fomos alcançados por esta graça, essa graça que manifestou abundantemente no coração de cada um de nós, que nós venhamos sermos, não somente recebermos, mas dispenseiros da multiforme graça do Senhor. Que o Senhor possa fazer-nos capazes de anunciar esta palavra maravilhosa a corações. Que o Senhor possa nos incentivar por meio do teu Espírito, moldar-nos, confortar-nos, a levarmos esta palavra maravilhosa aos corações. Rogamos nesse momento, ó grande Deus, por cada ouvinte. Nós não temos aqui a intenção de ofender a fé de ninguém, mas a verdade muitas vezes ela é dura, ela ofende, mas que as pessoas possam ser assim, levadas a raciocinar, a pensar, para tomar uma atitude correta. Nós falamos isso porque esse foi o nosso comportamento quando ouvimos essa palavra pela primeira vez. O quanto nós éramos ignorantes, ligados às tradições que recebemos dos nossos pais, do meio em que vivíamos. Mas a tua palavra fez-se poderosamente manifestada em nossos corações. Como disse o nosso Senhor Jesus, a verdade nos libertou. Rogo, ó Eterno, usa de misericórdia para com todos. Nesse momento eu oro por cada pedido de oração. Estenda suas mãos, ó grande Deus, poderosamente, libertando cada pessoa daquilo que cada um necessita. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, que haja libertação para a glória do Senhor, que todo espírito de enfermidade, que toda falta de paz, tudo aquilo que possa estar tirando a qualidade de vida das pessoas possa ser repreendido e desfeito em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Rogamos também, ó Eterno, venha o teu reino, para que a tua vontade possa ser feita na terra, como ela é feita nos céus. Te agradecemos por tudo, no nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém. Amém. A paz seja contigo. Foi uma alegria estar com você em mais uma edição do programa A Luz das Escrituras. Que o Eterno Deus possa te dar graça, força e paz, e que as bênçãos de Deus possam manifestar poderosamente na sua vida, na vida da sua família. Cooperador Giliardi, paz seja contigo, saudação à sua família, à congregação da Igreja de Deus em Timbó. Que Deus te abençoe, uma ótima semana a todos, em nome de Jesus. Faço de suas palavras, pastor Lucas, a minha também. Quero saudar ao Senhor, à sua família e a toda a nossa audiência em nome do Senhor Jesus. E assim como nós iniciamos em nome de Jesus, também encerramos o programa A Luz das Escrituras em nome de Jesus. Não deixe de acompanhar as demais programações. Fique com Deus. Até a nossa próxima oportunidade.